Olá, turma. Professor Anderson aqui, gravando para vocês mais um vídeo. Vou resolver o exercício aqui 2.6 de orientação a objetos, aquele exercício da classe carta, tá? Que é uma carta de baralho. Eu vou tentar passar para vocês aqui algumas ideias, né? E vamos ver se a gente consegue modelar bem essa carta. O que a gente tem que ter em mente, pessoal, quando a gente vai fazer quando a gente está trabalhando com orientação a objeto, é que aquele modelo que a gente vai fazer, a gente tem que tentar manter ele consistente, tá? Por isso que aqui no exercício pede, né, para não aceitar, né, não aceitar valores aqui, né, os atributos, o valor, né, que é o valor da carta, né, o as, o 2, o 3, o 4, o 5, até valete, dama, né, o rainha e rei, né? Aqui geralmente chama dama, né? Pode chamar dama também. E aí, a ideia é que você não tenha uma carta com um valor ou um naipe que não exista, né? Ou que seja inválido, tá? Então, é responsabilidade da classe, né? Quando ele se torna uma instância, virar um objeto na memória, ele tentar manter o seu estado, tá? Até porque, pense bem, quando você criar uma carta, a carta, inclusive, nesse caso aqui, né? Se a gente for pensar, na hora que você cria a carta ela vai ter um valor, vai ter um naipe. E ela assim, pensando no mundo real, né, que a gente está modelando uma carta, a ideia é a gente modelar uma carta que tem um comportamento muito semelhante, né, muito parecido com uma carta do nosso mundo real, nosso mundo físico. O que vai acontecer? Uma carta, quando ela existe, ela é de um determinado naipe, por exemplo, 4 de copas. O 4 de copas, ele não pode, de uma hora para outra, virar 2 de ouros, por exemplo. Ele vai ser 4 de copas durante toda a existência, né, daquela carta. Né? Ela pode ser até reciclada, recriada depois, mas ela vai permanecer com o mesmo valor, com o mesmo naipe. Então, dependendo do contexto que a gente está analisando, né, para os objetos que não podem ser alterados, né? A ideia é que a gente consiga modelar isso. Então vamos fazer aqui, ó, classe carta. Aí qual que é a ideia? Que eu vou criar uns atributos privados, tá? Seguindo aquela mesma sistemática que a gente fez. Vou criar o naipe, vou inicializar ele com o none. Então nesse caso aqui, qual que é a ideia? É deixar ele com o valor none, tá? Que seria nulo ou nada. Então o estado no caso inválido de uma carta que não foi inicializada corretamente, ela vai ter ou o naipe e ou o valor como none, tá? Então a ideia aqui é essa. Tem umas outras maneiras, teria umas outras abordadas, teria umas outras maneiras de pensar, mas a ideia é essa. Se for, ela não vai aceitar um valor inválido. O valor possível é none ou os valores válidos, tá? E para mim testar esses valores válidos, né, para mim validar esses valores, eu tenho que ter esses valores em algum lugar. Então eu vou criar aqui também, como uma variável privada, vou criar duas listas aqui. Uma lista de naipes válidos. Vou fazer dessa forma, vou criar uma lista de naipes válidos e outra lista de valores válidos. Tá? Então a ideia aqui é que eu tenha esses valores e esses naipes aqui, ó. Tá? Eu vou escrever com o nome mesmo. Aqui os naipes. Vou criar essa lista aqui, ó. E os valores a mesma coisa. Tá? Vou criar aqui os valores. Uma lista de valores válidos, tá? Vou colocar aqui tudo como string por questão de padronização. Então, meus valores ali, os valores que eu vou aceitar são só esses. Eu não posso aceitar outros. E como que eu vou fazer essa validação? Eu vou fazer ela, a ideia aqui é que eu vou fazer em dois momentos.
num momento vai ser quando eu quiser, quando eu for inicializar minha carta, vou criar uma carta nova, né? Eu tenho que garantir que se ela for criada, se for passado os valores ali no meu construtor, eu tenho que garantir que os valores são válidos. E se por algum motivo o valor não for válido, eu vou criar uma carta de que a gente pode falar que vai tá num estado transitório, que ela vai começar com o valor ou naipe none. E aí ela é uma carta inválida. Ela é uma carta com estado inválido, que ela está tipo em construção ainda, ela não é válida. Mas eu não vou aceitar valores diferentes desses para os naipes ou para os valores. E qual que é a ideia de a gente fazer usar a lista? Porque a gente vai fazer aquele teste assim, ó. Tipo. Eu vou criar aqui, tipo, uma lista de números primos, ó. 1, 1, 3 e 5. Uma lista curta aqui. E aí eu vou criar um. Vou ler. Vou criar, não. Vou colocar um número aqui, ó. Vou criar um número 2. E aí eu vou fazer um teste simples que é assim, ó. Vou testar se o valor está aqui com o operador in do Python em primos, que eu consigo testar dentro da lista, né? E aí o que ele vai me gerar aqui? Se o número, que aqui na memória vai estar 2, ele estiver dentro da lista, ele vai devolver para mim, vai ser verdadeiro. É primo. Se ele não encontrar dentro da lista, ele é falso, tá? Então aqui só para lembrar para vocês, né? Que ó, olha lá, não é primo. Agora se eu colocar aqui, ele vai imprimir, ele é primo, tá? Isso aqui só para vocês lembrarem de como que é a ideia aqui que eu vou organizar. Então aqui vamos criar o construtor, passando aqui sempre o self, né? Vou passar eu vou esperar receber o naipe e o valor. E aqui esse naipe, esse valor, ele vai ser aqui, eu vou colocar como padrão none, tá? Como padrão none. Porque se a pessoa não passar também, se ela não passa nenhum valor, vai ficar como none, tá? E se ela passar um valor inválido, já está como none, já está inicializado como none. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro aqui, vou validar antes de atribuir. Validar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar, por exemplo, se o naipe está na minha lista de naipes, né? Lá na minha variável privada, naipes válidos. Se estiver em naipes válidos, eu vou atribuir na minha variável privada aqui, né? No meu atributo privado, naipe, ele vai receber o naipe. O naipe que veio na hora de instanciar a classe. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o valor. Então, se valor que está vindo aqui, ó, do meu construtor, ele tiver no meu atributo, em valores válidos, né, que é meu atributo privado. Por que é importante, pessoal, esses atributos ser privados? Justamente para ninguém mudar, não mudar de forma fácil, né? Não, esses valores não serem alterados, né? Não serem fáceis de ser forjado. É claro que se o programador tem acesso ao código, ele consegue fazer qualquer coisa. Mas, por exemplo, quem estiver usando o objeto, usando a classe, vai ser um pouquinho mais difícil. Ela vai ter que dar uma volta lá para fazer. É possível a pessoa mudar? É possível a pessoa mudar. Mas pelo menos não fica uma forma tão aberta, né? Porque como a gente viu no Python, no caso do Python, ele não vai forçar essa visibilidade dos atributos, né? De acordo com o padrão da orientação do objeto, que ele deveria não dar nenhum tipo de acesso a mudar os valores privados, que só a classe, né, só o próprio objeto teria acesso a esses valores. A mesma coisa aqui do valor do naipe e do naipe do valor também, né, que são privados. Então aí, beleza. Agora vamos começar criando o nosso
nosso property, né, que vai ser o naipe, ele vai servir para retornar o nosso naipe, né? Então vamos decorar ele aqui como property, igual a gente já aprendeu. Aqui vamos retornar o valor, né, da nossa, o que está lá na nossa variável privada, nosso atributo privado, tá? Desculpa que eu falo variável às vezes, força do hábito aqui. E agora vamos criar o nosso setter, né? Com o decorator ali, ele já vai gerar para a gente automaticamente, né? O decorator equivalente. E aqui ele vai ser assinatura parecida, mas a ideia é que ele receba aqui um naipe válido. Para que vai servir esse setter, né? Se a gente tivesse como garantir aqui que a pessoa, na hora de instanciar, passou o valor válido, veja que a gente não tem como garantir dele passar com certeza, tá? Até onde a gente sabe, a gente não consegue fazer isso, né? Onde a gente aprendeu, a gente não pode forçar que a instanciação de uma carta sempre válida, né? Ela vai ter um estado transitório aqui quando o naipe ou o valor estiver como none. Então, aqui ele vai receber o naipe, tá? E esse setter vai servir justamente para apenas ele vai ser utilizado apenas se a carta ainda não tiver naipe, tá? Porque aquela ideia que eu comentei no início. A ideia não é que a carta fique mudando de valor ou de naipe a todo momento. Isso não acontece, tá? No caso de um baralho, a carta ela é o que é durante todo o jogo, né? Uma carta, por exemplo, pensando aqui já um pouco mais à frente, né? Se a gente estiver construindo aqui um baralho, a gente veja que a gente está construindo uma pecinha, né? Uma partezinha ali do baralho, tá? Porque na orientação objeto a gente vai ter sempre esse conceito de estar olhando partes, né, ou subsistemas ali autocontidos, né? A gente divide os problemas ou as questões que a gente quer resolver nas menores partes possíveis. E aí depois você junta essas partes, esses objetos, para eles interagir entre eles, né, e combiná-los de maneira que a gente vai construir coisas maiores, tá? Vai fazer coisas maiores. Então aqui o que eu vou testar? Eu vou testar se o meu naipe atual, né, o naipe que está lá atribuído, né, que é o meu atributo naipe, se ele for none, tá? Is none. Apenas se ele for none, eu vou validar se o naipe sendo passado para o meu setter, ele é válido. Se ele for válido, se ele tiver lá nos meus naipes válidos, aí sim eu vou atribuir esse naipe no meu para minha carta, né, para a instância que estiver sendo criada da minha carta. Tá? Então ele vai funcionar dessa forma. Aqui, se for inválido e tal, eu não vou fazer nada, tá? Não, a ideia aqui não é fazer nada aqui. Eu vou simplesmente ignorar, né? Isso aqui é uma visão minimalista. Se a pessoa passou o valor válido, beleza, criou. Se não, não criou. Tá? Eu poderia ter um método aqui para testar se a carta é válida ou coisa do tipo. Mas como não era um requisito do exercício, não vamos implementar. Aqui simplesmente ele vai criar uma carta, ou ela está num estado transitório, né? Ela foi criada, mas ela não é válida ainda, ou ela vai ser uma carta válida para sempre. Por quê? Porque uma vez que ela for atribuída, né, ó, o naipe vai deixar de ser none, né? Aí, supondo que passou um naipe válido, ele vai atribuir e a carta é aquilo ali durante o resto da execução do programa que estiver usando aquele objeto. E a mesma coisa que o mesmo princípio vai ser para o valor. A gente vai criar um valor, vai criar um property que vai retornar o nosso valor
atributo privado, né? E vamos criar um setter para ele também, usando a mesma abordagem, tá? Valor.setter. De maneira que, se esse setter ele só vai poder ser utilizado aqui, ó, o mesmo princípio, se o meu valor ele está num estado transitório, ele é none ainda, né? Tipo, na hora da inicialização, a pessoa passou um valor inválido, ou inicializou sem valor nenhum, criou a carta ali e esperou para ela ser finalizada ali, instanciou ela, iniciou, mas ela tá ali aguardando a ser atribuída, a ser finalizada, tá? É como se fosse, esse estado transitório é como se fosse assim, você colocou lá na forma, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Você colocou o negócio lá na forma, mas não está pronto. Você colocou o bolo ali na forma, mas não está pronto. Ou você untou a forma, preparou, mas ela não está pronta ainda. Tá? Isso é um estado que a gente fala de transitório, que é muito comum, tá? É muito comum na orientação objeto, na programação de orientação objeto acontecer isso. Porque não é sempre que vai estar disponível todas as informações para um determinado objeto ser instanciado, né? Ou para ele ser finalizado, digamos, né? Então, aqui é isso, ó. Valor, aí ele cria o valor aqui e beleza. Vamos rodar aqui para ver se não tem nenhum erro. Opa, deu um erro aqui, tá? Ele já acusa aqui, ó, setinha aqui, ó, sintaxe inválida, porque faltou os dois pontos. Vamos ver se vai faltar mais em algum lugar. Aqui também. E aqui, deixa eu ver, sintaxe inválida, linha 28, é aqui. Aqui o meu return ficou escrito errado, né? Return. Aqui também, vários erros. Vejo que não é simples você programar falando, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, mas tudo bem. Aí, pessoal, aqui vamos testar, né? Eu vou criar três cartas. Vou criar a carta 1, que ela vai ser uma carta transitória, ela vai, veja, como eu não estou passando nenhum valor aqui para inicializar, ela vai ser uma carta inválida, transitória. Ela vai existir na memória lá, mas ela não tem naipe nem valor. É uma carta como se fosse uma carta em branco. Ela está lá para ser impressa, digamos, né? É como se fosse isso. Vou fazer uma carta 2, que eu vou passar aqui o naipe ouros, e vai ser um valete. E vou criar uma carta 3 também, ó. Uma carta 3, que ela vai receber aqui, ela vai ser de espadas, e eu vou tentar passar para ela um valor inválido. Vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Vou imprimir aqui, print carta 1.naipe. Eu vou fazer com vírgula assim para ficar um pouquinho mais rápido aqui só para mostrar, tá? Não vou fazer string formatado. Carta 2.naipe, carta 2 ponto valor, e a minha carta, e vou imprimir também minha carta 3, o naipe dela e o valor. E vamos ver o que deu, né? Aqui, pelo que a gente fez ali, eu tenho duas cartas, a carta 1 e 3, ela vai estar num estado transitório ali, inválido, né? Porque aqui o valor aqui eu passei um valor inválido, aqui eu não passei valor nenhum, e aqui eu passei valores válidos, né? Então vai ficar assim, ó, naipe none, valor none. Eu poderia ter invertido aqui, né? É J de ouros, né? Valete de ouros, e aqui
ficou inválido porque eu passei espadas e... Espera aí, por que ficou inválido? Será que eu imprimi errado? Espadas. Ah, tá. Aqui é porque eu esqueci da vírgula. Olha para você ver que, como é que é interessante, pessoal. Eu esqueci da vírgula, não deu nenhum erro, né? Ele passou aqui, isso aqui tudo como se fosse um parâmetro só, tá? E só porque eu não pus a vírgula. Olha que tipo de erro interessante, né? É um erro que é uma coisa que, quando a gente está aprendendo, você ia ficar aqui horas aqui, né? Sem perceber isso, né? Mas como eu programo já tem alguns mais de década, eu consigo ver isso aqui na hora que vejo que está faltando uma vírgula aqui. Tá? Por isso que deu erro ali, ficou tudo inválido, a carta 3. Ó, agora ficou certo. E aqui eu poderia mudar, por exemplo, ó, como que eu faço para tornar minha carta, por exemplo, 3 válida? Eu posso usar aqui meu setter para atribuir um valor, colocar um valor válido aqui nela, né? Olha lá, tá vendo? Agora ela é um 2 de 2 de carta 3.naipe. Ela é para ser um 2 de espadas. E só para mostrar lá que a carta ela não vai ser modificada, eu vou tentar aqui atribuir também um naipe novo para ela. Em vez de espada, eu vou colocar paus. Tentar transformar ela num 2 de paus. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ela não mudou. Tá vendo? Ela simplesmente ignorou, tá? Aqui poderia emitir aqui algum erro, alguma outra coisa, como a gente não chegou ainda nessa parte, né? De gerar a exceção, a gente não fez, mas também é um comportamento interessante. Simplesmente ignora, não mudou, né? Não era para mudar, não pode mudar as regras da. Porque quem determina o comportamento do objeto é a classe, é o que você modelou. E esse comportamento é um comportamento que pode ser considerado válido. Uma vez, conforme eu comentei, uma vez criado a carta ela não se transforma de uma hora para outra. Né? Ela vai ser aquilo ali durante toda a vida útil dela, durante todo o tempo que ela existir na memória, no caso, né? Durante toda a existência dela, que seria equivalente à existência dela no nosso no mundo real, no mundo físico ali, que a carta ela só vai deixar de existir quando? Quando você rasgar ela for toda destruída por algum motivo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Que aqui a ideia básica da gente é a gente pegar esses conceitos de orientação a objeto e a forma de e tentar encaixar essa forma de pensar na hora que você for modelar uma classe para um determinado objeto. Tudo bem? Continue estudando aí e até o próximo vídeo.